A paz a todos. Hoje eu vou falar a respeito da palavra de Ezequiel 21. É uma palavra de amor, é uma exortação, uma correção que Deus está fazendo aqui a respeito dos seus filhos. É a justiça de Deus, né? A espada do Senhor é a justiça que vem sobre a vida de todos, né? Tanto do justo quanto do ímpio. E a gente sabe que não tem, na prática, não tem ninguém justo, não tem ninguém santo, ninguém bom, né? Mas tem aqueles que foram justificados por Cristo, né? Que esses somos nós. Então, essa palavra aqui, a gente não precisa ter medo dela, né? Não é para nossa condenação, porque nós estamos em Cristo. Então, aquele que está em Cristo, ele não precisa ter medo das condenações que tem na palavra do Senhor, porque elas já foram banidas da nossa vida por causa de Cristo. Mas aquele que não se arrepende, aquele que não se entrega à proteção de Cristo, essas palavras vão cair sobre ele. Se você pegar e ler aqui o texto desse capítulo, a gente vai presenciar um Deus furioso, um Deus que mata, um Deus que não tá perdoando, não está sendo compassivo, né? Porém, esse é o Deus dos exércitos. Esse é Deus, né? Ele sempre foi assim. Aquele que cometeu o erro e cometeu o pecado, a justiça dele sempre veio sobre aqueles. É a justiça, ele é a justiça. Jesus é a misericórdia. É isso que nos defende dessa fúria. A única coisa que nos defende, que nos protege dessa fúria aqui, é a misericórdia de Cristo que está sobre a nossa vida. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém. Derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize a terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. A justiça dele, a espada dele que mata, que é a própria palavra dele, ela vem sobre todo mundo. Porém, aqueles que estão justificados, aqueles que se arrependem, aqueles que estão em Cristo, a espada vai passar, né? Porém, ela não vai causar dano. Né? A gente sabe que a palavra do Senhor, ela faz bem para aquele que o busca, para aquele que o ama, que busca entender e obedecer. Porém, ele que não se arrepende dos seus erros, né? A palavra dele vem do mesmo jeito, só que ela vem, não é para construção. Ela não vem para construção, ela vem para destruição mesmo. A própria palavra diz que aquele que dá fruto, né, ele corta, ela dá mais fruto ainda. Mas aquele que não dá fruto, ele corta e é lançada no fogo. E a poda, ela dói. Quando o jardineiro corta aquelas partes da planta que ela só tá sugando energia ali da planta, né, ele corta para que ela fique mais, para que ela tenha mais vida. Então, às vezes, a nossa poda é o seguinte: escolhe um caminho ou um ato que não faz muito bem pra gente. Porém, esse é um ato prazeroso, é um ato que traz uma alegria rápida, né, enganosa, porém isso não faz bem pra gente. Então, às vezes, a gente precisa cortar esse ato, a gente precisa cortar essa mania, para que lá na frente, para que a gente não se prejudique. Tem uma palavra que Deus fala, eu acho que aqui no livro de Ezequiel ele fala que as pessoas, elas estão reclamando que o caminho que Deus traça é muito difícil. Esse caminho de Deus é muito difícil, dá muito trabalho, é uma penitência. Eu não quero saber disso, não. Eu vou seguir os meus sentimentos, vou seguir os desejos do meu coração, vou seguir as minhas vontades. E com isso, elas procuram um caminho de mais prazer, sendo que é um caminho que vai levar à perdição, que vai levar à ruína mesmo, né? A ruína. Que Deus, ele fica furioso, porque ele sabe que os caminhos dele é que vai dar vida, é que vai dar tudo aquilo que a gente precisa, tudo que a gente sonha, né? Porém, isso consiste em a gente fazer algo que no momento não é tão prazeroso assim. A revolta aqui dele é justamente porque o seu povo, né, que conhece a sua lei, que sabe dos benefícios, eles não querem saber das disciplinas dele. E com isso, lá na frente, ela acaba se prejudicando. Satanás, ele samba na cara da pessoa depois. Então, isso é o que causa a injúria e a raiva de Deus. Simplesmente o fato de que depois o seu povo, ele vai simplesmente sofrer, ele vai simplesmente morrer. Essa é a revolta dele, né? Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Esses, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova, e que haverá, se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir? Diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra. Duplique a espada o seu golpe. Triplique-o.
A espada da matança, da grande matança que os Nesse rodeia. versículo 13, nessa versão aqui não dá pra entender muito, mas tem uma outra versão que diz assim: tudo isso vai acontecer se eles não se arrependerem. Ou seja, toda essa matança, a fúria, essa revolta aqui de Deus, que ele promete para aqueles que não se arrependem. No caso aqui, nós, você e eu, nós estamos aqui no lugar do Ezequiel, né? Ele fala aqui, ó, tu, pois é filho do homem, né? Bate com as tuas palmas, né? Ele sempre tá falando aqui, filho do homem, filho do homem. Tem uma outra versão também que eu gosto bastante, que fala assim, ó, homem mortal. Hoje ele tá falando pra gente, ele tá vendo tudo que tá acontecendo, e ele tá vendo que tem os servos que estão buscando nele, buscando a justiça dele, porém estão sendo injustiçados, estão sofrendo. Então ele tá mandando você e eu, a gente orar e protestar, clamar, ter palma mesmo, sinal de protesto, declarando que venha a justiça dele, né? Que venha a espada dele. Profetiza, bate contra as palmas uma na outra, que aqui, e daqui também eu vou bater também em concordância. Então ele tá falando assim, você que tá aí buscando pela minha justiça, porque se você tá aqui, se você tá buscando entendimento dessa palavra aqui, é porque você tá buscando a justiça dele. Então ele tá falando assim, ó, tem muita coisa errada acontecendo, eu tô vendo o que você tá passando, e eu quero que através da sua boca, que você comece a determinar, comece a orar, comece a clamar, e venha a minha justiça, né? A gente sabe que Deus, a justiça dele, ele opera por meio de quem ele quiser, ou do que ele quiser, né? Só que hoje aqui a mensagem ele tá falando pra nós, com a nossa boca, com nossos atos de protesto, que a gente comece a orar, que a gente comece a clamar e determinar que venha a justiça dele, que venha a espada dele, a palavra dele, a verdade dele sobre as nossas vidas, né? E sobre tudo que está acontecendo de errado, né? Então a gente precisa, mais do que nunca, estar em Cristo, estar arrependido, porque a gente sabe que quando a gente bater palma e determinar que aconteça a justiça dele, a palavra dele, a gente tem que ter a consciência que a palavra dele, que a justiça dele, que a espada dele vai vir também sobre a nossa cabeça, né? Estando a gente em Cristo, né? E estando a gente em Cristo, isso não vai causar dano na gente. Muito pelo contrário, né? Vai fazer com que a gente dê mais força. Ora, né? Bate palma, bate na tua coxa. A nossa forma de oração é assim. Eu tenho certeza que você tem um particular com Deus. Você tem uma forma de oração. Quando as pessoas não estão vendo, você ora de uma forma que é você e Deus. Com a nossa boca, a gente comece a profetizar que venha a justiça, que venha a espada deles, sempre lembrando, né? Sempre lembrando que ela vai vir para os ímpios e para os justos, né? Ou para os justificados, que somos nós. Se a gente está em Cristo, a gente não precisa ter medo de clamar que a espada dele venha sobre a nossa cabeça, porque isso vai fazer bem. Então, aí diz assim, ó, tu, pois filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde vem a espada do rei da Babilônia, pois procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos a entrada do caminho para a cidade. Então aqui, ó, quando fala sobre o rei da Babilônia, eu já penso logo a aprovação, né? Então assim, para todos nós, né, vem a aprovação. E isso é que vai fazer com que a gente tenha mais frutos, né? Ou, se não tiver em Cristo, com que a gente morra. Então, a gente precisa estar em arrependimento, na intenção de ser quebrantado através da palavra dele, porque ele vai mudar a aprovação, né? A vida do cristão é provação o tempo inteiro. Não tem que ficar com medo, porque a gente sabe que a nossa vida é provação o tempo inteiro. Só que com Cristo, né, tendo Cristo como filtro, como proteção, isso não vai fazer mal pra gente, isso vai fazer bem. E é claro que aqueles que estão em arrependimento vão prosperar, vão vencer a provação, vão passar pela prova, e os que não vai vencer, né? Vai ser pra morte, assim como a palavra dele aqui está dizendo. No 26, diz assim, ó, assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. O que já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína, a ruínas reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem a ela pertence de direito. A ilha darei. A revolta dele aqui são contra os líderes de Israel, contra a liderança. Ele tá vendo que tem muita gente soberba que tá ali reinando através do nome dele, tá ali com a coroa, tá com a coroa de glória, usando a coroa de glória, só que ele tá vendo isso, né? Ele tá vendo também que tem um humilde e o quebrantado que busca ele, né, em verdade, que está sendo humilhado. Então ele quer imediatamente inverter esse papel. Ele tá vendo tudo que está acontecendo, então de repente assim, ó, você serve a Deus, você busca a Deus, você faz tudo certo, você não desvia uma bala, e você só tá passando por um momento de dificuldade, de vergonha, de humilhação, entende? E o que ele tá mostrando aqui é que ele tá vendo isso.
Ele tá vendo isso e justamente por isso, porque você tá justificado em Cristo, é você que ele quer usar da profecia, de começar a orar, de começar a clamar, a bater com suas palmas. Eu acho muito forte essa expressão que diz aqui em Ezequiel, a respeito das palmas, né? Que ele fala, bate com as suas palmas, daí que eu bato daqui, né? Deus falando. Então, assim, isso é muito forte. Eu imagino no mundo espiritual, o que não acontece quando a gente ora, declarando que vem a espada de Deus, que vem a justiça de Deus, e a gente começa a ter esses atos de fé, de bater palma, de bater o pé, de orar na casa, andando de um lado para o outro, coisa de gente doida mesmo, doida na fé. Imagino ali no mundo espiritual que isso não acontece. Começa a orar, começa a clamar, determinando que venha essa justiça de Deus, né, porque ele quer fazer isso e ele quer fazer isso rápido e ele quer usar a nossa boca a respeito de que venha ali, que determine a justiça dele, porque quem era para estar fazendo isso, né, que são os reis, que são líderes, não estão fazendo, estão simplesmente ensoberbando. Deus, ele vê tudo. Então que a gente possa ter fé, né, e orar e determinar, clamar, bater com nossas palmas, bater com os nossos pés, fazer um ato de protesto em oração, porque assim que a gente determinar, isso vai acontecer, isso acontece. Começa a orar assim na sua casa, começa a orar determinando que venha a justiça, Senhor, que venha a tua palavra, que venha as tuas promessas, que venha a sua justiça, que o Senhor prometeu pra gente, né? E a gente, estando em Cristo, a gente não precisa ter medo dessa palavra, né? Essa palavra que é vida para nós que estamos em Cristo, para aquele que se arrepende, para aquele que busca em Deus vida, a salvação, a saída, entende? Isso daqui é a promessa dele para nós, é que ele vai acabar com toda essa humilhação, com toda essa glória falsa, né, que está acontecendo, aonde nós não sabemos, é claro que a gente não sabe, né, quem é que está agindo em falsidade em nome de Deus, né? A gente não está vendo, mas ele está vendo. Então, assim, ele tá falando que ele vai destruir isso, né? Ele vai colocar em ruína. E aquele a quem é de direito, ele vai passar aquela coroa, né? Aquele assim buscar a ele, né? Ele quis se arrepender. Ele tá vendo o nosso coração. Ele tá vendo, né, também se de verdade a gente tá se arrependendo ou se a gente tá só se arrependendo porque a gente tá passando por dificuldade e tudo mais. Claro que ele vê o profundo, ele vê o coração. Quando a gente olhar para essa palavra, a gente tem que entender o seguinte: não é condenação, isso é amor, isso é exortação. Deus corrige a quem ele ama. Então, eu não consigo olhar para essa palavra e ver um Deus furioso, né? Eu vejo um Deus de amor que está revoltado, porque ele fez tudo pelo povo dele, né? Ele entregou, eu acho que, imagine, gente, quando você faz de tudo por alguém, você dá o seu amor, você dá o seu melhor, você cuida, né? E aquela pessoa, ela age com ingratidão, ela joga fora tudo que você fez, te despreza, isso é ruim, você fica triste, você fica revoltado. E aqui eu acho que o sentimento de Deus aqui é o mesmo, porque eu acho que ele pensa assim, ó, eu dei o poder da fé, eu dei o poder da oração, eu dei o poder da profecia, eu dei os ensinamentos, né, para que eles tenham uma vida boa, e eles não querem, estão desprezando como se desprezasse um ensinamento qualquer, sendo que o meu ensinamento vai dar vida, né? Então eu acho que ele fica muito triste a respeito disso. Mas nós somos muito privilegiados, não só pela graça, né, de Jesus, que morreu para nos salvar. O próprio Jesus fala assim, que os profetas antigos, eles queriam ver o que a gente vê, o que a gente presencia hoje, e não viram. Eles queriam ouvir o que a gente ouve hoje e não ouviram. Ou seja, esses ensinamentos que nós temos aqui, que hoje é livre para todo mundo, os profetas, né, sabe que os profetas de Deus, antigamente, eles são aqui na Bíblia uma extrema autoridade, né, espiritualmente falando, né, tem o poder que Deus disponibilizava para eles. Eles não tinham as informações que nós temos hoje, né. Cristo, ele veio, ele deixou tudo escrito aqui, tudo mamão com açúcar pra gente, tá tudo aqui. Basta a gente meditar, né? Só que aquele povo de antigamente não tinha isso. Nós temos todos os ensinamentos de Cristo, que são ensinamentos que levam à prosperidade, que levam a uma vida feliz, a uma vida que a gente sonha, entender que tudo ele fez por nós. Hoje tá muito, muito fácil a gente buscar a salvação. A gente só não se salva aquele que não quer mesmo, aquele que rejeita, né? Aquele que rejeita Deus, que rejeita a palavra. E é esse que a palavra vem contra. Ela é vida para todos que estão em vida e é morte para aqueles que não se arrependem. A gente possa sempre estar em Cristo e lembrar que Cristo é o filtro, a proteção de toda essa fúria de Deus. A gente sem Cristo se torna alvo porque sem Cristo a gente é só pecado. E Deus odeia o pecado, né? Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Mas se a gente está em Cristo, ele nem olha pra gente como um ser humano, né?
Quando ele olha pra gente, ele vê Cristo, ele vê Jesus. Então, o amor e a misericórdia dele tá sobre a nossa vida, quando nós estamos em Cristo. Que a gente possa refletir. A gente entende, não, eu erro todo dia, eu peco todo dia, quero melhorar a cada dia, né? Eu tenho vontade de seguir os ensinamentos de Deus, sei que isso não é fácil. Sei que é mais fácil a gente fazer segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração pede, segundo a nossa vontade pede, que são enganosos. Mesmo assim, sentindo essa vontade, a gente busca em Deus, a gente entrega e escolhe fazer a vontade dele, mesmo que não seja fácil. Então, refletir e entender que Jesus é o nosso filtro, né? É Ele quem nos salva e Ele quem nos livra de toda essa fúria, de toda a condenação que tem aqui na palavra. Né? Com Cristo, nós estamos livres de toda a condenação. Senhor Jesus, obrigado pelo entendimento de hoje dessa palavra. O Senhor é a paz, a justiça, a liberdade. Obrigado porque o Senhor é quem nos livra de toda a condenação que está escrito na lei da Tua palavra. Te agradeço pela Tua misericórdia que está sobre nós e se renova todos os dias. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelos ensinamentos, obrigada pelo sacrifício da cruz que nos libertou das trevas para a luz. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.